3. Viver em outro mundo. Capítulo 311. Fala Clã Nubli na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Laura olhou para as vastas terras. Ela repetiu as palavras com um tom suave. Nosso próprio reino, nosso próprio reino. Esse pensamento faria qualquer pessoa se sentir excitada. Zhao Ai sorriu fracamente. Sim, nosso próprio reino. Vamos esperar o vovô Gren e os outros retornarem. Nós precisamos discutir o assunto sobre as condições de vida das centenas de milhares de pessoas que virão quando a primavera chegar. Embora eles sejam apenas homens-fera, eles ainda têm vivido toda a sua vida na pradaria. Então eles podem não ter nenhuma experiência com a agricultura. Parece que nós precisaremos ir mais cedo para o Império Rosen e comprar alguns escravos humanos. Laura concordou. Nós devemos. Mas antes disso, nós deveríamos nos encontrar com Bel e resolver o negócio do comis com ele. Então, nós continuaremos. O que você acha? Zhao Ai assentiu. Claro, nós podemos atravessar a montanha de pedra para seguir em direção à cidade casa e ver a situação lá. Da cidade casa, nós poderíamos seguir em direção ao território e que se nos encontrarmos com Bel, então resolver o negócio do comis e ao mesmo tempo perguntar se ele tem alguma conexão na cidade Carson. Isso é importante para nossas ações posteriores, mas a viagem desta vez, nós não podemos fazê-la com a minha persona de mago negro. Isso obviamente seria inadequado. Laura assentiu. Naturalmente, isso não seria apropriado. Se você for com sua persona de mago negro, as pessoas podem suspeitar. Primeiro nós precisamos voltar e esperar o vovô Gren e os outros voltarem. Então nós devemos discutir com eles as nossas ações futuras. Zhao Ai concordou. Depois ele virou a cabeça para o lado de fora cheio de neve. Ele então levou as 3 meninas para retornar à fortaleza. Os 4 se sentaram, e depois de um tempo, Gren e os outros voltaram do lado de fora. Junto com Gren estavam Merine, Kun e Shui. Shui não ficou no castelo pela maior parte do tempo. Os terrenos próximos das Montanhas de Ferro não tinham sido exploradas antes, então Gren deu essa tarefa para ele. Shui fez um reconhecimento nas montanhas ao redor. Gren queria saber tudo sobre as montanhas nos últimos dias. Ele queria saber onde estavam os bons pontos para mineração de pedra, bem como os pontos para cortar árvores. Gren estava usando um casaco de pele de coelho. Era óbvio que a temperatura do lado de fora não se compara à do interior do castelo. Desde que o castelo era quente, eles apenas colocaram esse casaco fácil de remover. Vendo que o grupo de Zhao Ai tinha retornado, Gren olhou por um momento. Então, após os outros ficarem contentes, Gren sorriu e perguntou: Jovem mestre, por que você voltou tão cedo? O assunto na pradaria já foi resolvido? Zhao Ai assentiu. Então deu a eles os itens da pradaria. Depois ele contou sobre o assunto do programa Arma Suprema da Igreja Radiante sobre a igreja nutrindo crianças homens-fera para enviá-las de volta à pradaria e lidar com os habitantes da pradaria. Eles também fizeram essas coisas confidenciais. Essa foi a primeira vez que Gren tinha ouvido sobre esses assuntos. Quando ele ouviu o testemunho de Zhao Ai, ele franziu a testa. Eu não pensei que a Igreja Radiante teria esse tipo de plano. Jovem mestre, você deveria informar a Liga dos Magos Negros sobre isso. Se eles receberem essa informação, eles definitivamente fariam algumas preparações contra. Adicionalmente, eles poderiam lidar com a Igreja Radiante, nos aliviando de alguma pressão. Zhao Ai assentiu. Eu ia fazer exatamente isso agora que eu voltei. Eu mal posso esperar que a primavera chegue na pradaria. Então eu planejei usar esse período de tempo para organizar alguns assuntos. Eu gostaria de dar uma olhada na situação dentro da cidade casa, então seguir em direção ao território Ixa para encontrar Bel e fechar a parceria do comis. Eu também poderia usar este momento para contar a ele essa informação, bem como perguntar se ele tem alguma conexão dentro da cidade Carson do Império Rosen. Se ele tiver, então isso tornaria nossa viagem mais conveniente. Nós poderíamos abrir uma rota comercial adequada em direção à pradaria. Kun concordou. Bom, a cidade Carson é considerado o maior mercado de suprimentos e centro de distribuição em todo o continente. É verdadeiramente um bom lugar. Nós temos nossos produtos e, se nós decidirmos vendê-las lá, ninguém tomaria nota.
E Bel não seria capaz de lidar totalmente com a nossa capacidade de produção de kumis. Então nós devemos vendê-lo na cidade Carson. Mas na cidade Carson, existem inúmeras pessoas influentes. Tudo e cada um deles tem a ganância como sua segunda natureza. Se nós não conseguirmos encontrar um poderoso patrocinador, então eu temo que nós não possamos escapar do mesmo destino que aconteceu no Ducado de Purcell. Bel é um membro da Liga, então talvez ele tenha algumas conexões. Eu ouvi dizer que, entre o Império Rosen, tem alguns magos negros que estão servindo ao exército, o que diz que o Império Rosen não se opõe aos magos negros. Então a Liga dos Magos Negros pode ter muita influência lá. Nós poderíamos usar essa influência ao nosso favor. Zhao Ai assentiu. As palavras do vovô Kun estão certas. Nós poderíamos usar isso em nossa vantagem. Mas a questão agora é, eu quero procurar por Bel, mas eu não quero ir com a minha persona de mago negro. Eu estou pensando em como eu devo ir. Gren sorriu. Isso realmente se tornou um problema. Atualmente, no Império Aksu, todos os magos negros estavam sob a vigilância profunda. Então se Zhao Ai aparecesse como um mago negro, então as pessoas deduziriam quem ele é. Gren olhou para Zhao Ai. Jovem mestre, que persona você gostaria de ser? Zhao Ai pensou por um momento. Então ele disse, um mercante não seria bom. Eu acho que eu poderia parecer como um mago, mas não um mago negro. Agora, o espaço pode usar magia do elemento fogo, terra e vento. Eu poderia parecer como um mago de elemento duplo. Além disso, seria melhor ser arrogante, me tornando completamente conhecido. Desse jeito então talvez as pessoas não suspeitem de mim. Gren assentiu. Atuar com um perfil alto não seria um problema. Julgando nossa força atual nós não precisamos temer ninguém. Mesmo se eles viessem a descobrir as nossas verdadeiras identidades, eles só mandariam um especialista do 9º nível. Mas isso nós podemos lidar facilmente, mesmo se for um exército. Portanto fazer um perfil alto seria bom. Zhao Ai sorriu. Eu nunca pensei em revelar minha identidade. Se ela fosse realmente revelada, então eu certamente não precisaria temer. Mas seria um problema para missões futuras, já que minhas identidades falsas seriam expostas. Então eu absolutamente não posso deixá-los descobrirem sobre quem eu sou. Kun sorriu e disse, certo, um mago de elemento duplo não é ruim. Em todo o continente, não existem muitos magos de elemento duplo. Então, esses magos são considerados gênios, e eles têm poder para se tornarem um pouco arrogantes. Mas nós ainda precisamos preparar o pequeno Ai. Nós devemos pelo menos aplicar alguma maquiagem simples. Zhao Ai coçou a cabeça. Como nós aplicamos isso? Kun olhou para Zhao Ai. Então ele se virou para Laura e disse, isso depende de Laura. Laura, faça Zhao Ai parecer um playboy. Várias pessoas riram. Laura olhou para Zhao Ai e disse, nós precisamos pintar o cabelo do irmão Ai. Por acaso, eu tenho um pouco de corante. Nós podemos tingir o cabelo de dourado. Então nós poderíamos colocar uma pequena barba em seu lábio, fazendo com que sua idade pareça ser mais velha. Um par de óculos de cristal rosa seria bom também. Do Flamingo e só faltou o bigodinho XD. Uma linha preta apareceu na testa de Zhao Ai. Eu poderia me contentar com a tintura e a barba, mas por que os óculos de cristal rosa? Nós podemos trocá-la por outra cor. Laura sorriu. Rosa é bom. Rosa é uma cor muito popular no continente agora. Eu vi muitos playboys usando óculos de cristal rosa, e são muito bonitos. Tenha certeza, eu tenho um par de óculos de cristal rosa, eu vou dar para você por um tempo. Zhao Ai balançou sua cabeça e decidiu não se opor mais, e apenas seguiu os planos de Laura. Ele se virou para Laura e disse, e quanto a você? Sair como você atualmente seria evidente. Eu acho que no continente, tem muitas pessoas que sabem sobre você mais do que eu. Laura sorriu fracamente e respondeu, o meu seria muito simples. Eu poderia apenas pintar meu cabelo e depois usar um véu. Você deve saber que qualquer aristocrata teria sua companheira mulher usualmente usando um véu. Desse modo eles podem evitar que outras pessoas apreciem sua companheira. Zhao Ai pode apenas sorrir amargamente. Ele realmente não tinha nada de bom para dizer. Aqui, existiram diferenças entre homens e mulheres. Para os homens, geralmente apenas magos negros usariam véus, mas para as mulheres, elas podiam usá-los casualmente. Gren assentiu e disse, isso é bom, mas quando o dia chegar, você deverá viajar de carruagem e não uma carruagem ordinária.
Nós precisamos que seja algo mais majestoso. A carruagem de Laura não pode ser usada, pois muitos já a viram. A carruagem da Igreja Radiante não pode ser usada, desde que se pode reconhecer ela de relance. Que tipo de carruagem você usaria? Zhao Ai franziu as sobrancelhas. Para ser honesto, ele não pensou que ele agiria como um playboy. Assim, ter uma carruagem não seria suficiente. Uma carruagem é um sinal de riqueza e do status de um homem. Agora a questão é que Zhao Ai embaraçosamente não tinha uma carruagem muito boa. No continente, uma boa carruagem é feita de bons materiais. Mas Zhao Ai não tinha nenhum bom material. Naturalmente, ele também não teria uma boa carruagem. Zhao Ai apenas balançou a cabeça e disse: seria muito difícil conseguir uma boa carruagem em tão pouco tempo. Laura tricotou as sobrancelhas. Não é impossível. Nós podemos demolir a carruagem de madeira sacra brilhante para usar seu material. Enquanto nós não seguirmos o design da carruagem da Igreja Radiante, então tudo ficaria bem. Copia, mas não faz igual. Kakakun concordou. Bom, então providência por isso imediatamente. Vamos trazer alguns artesãos, e também alguns homens-fera deveriam saber fazer algumas carruagens. Eu acho que a tarefa deve ser feita em poucos dias. Mas que besta mágica você usaria para puxar a carruagem? Zhao Ai pensou por um momento e disse: que tal usar um boi raivoso do chifre grande? Esta besta mágica é comum, e sua resistência também é muito boa. O mais importante é que a besta mágica da raça de homem-fera é uma raridade. Se nós usarmos essas bestas mágicas para puxar a carruagem, então as pessoas saberiam que estamos em um bom relacionamento com os homens-fera. Com isso, nós podemos vender produtos dos homens-fera e ninguém teria suspeitas. Kun pensou por um momento e concordou. Viver em outro mundo. Capítulo 312. Nas ruas da cidade casa, um estranho comboio avançava lentamente. Pode-se dizer estranho, já que o comboio era composto por apenas duas carruagens. A carruagem da frente parecia que era feita de materiais de alta qualidade, a rara madeira sacra brilhante do continente. A aparência da carruagem era muito sucinta, tinha algumas semelhanças com a carruagem que a Igreja Radiante usou, mas era visível que era mais provável ser de uma antiga família aristocrática. A principal coisa sobre esta carruagem era que ela tinha um toque exótico nela. O estilo da carruagem não era puramente feito por um trabalho artesanal humano, tinha também um trabalho artesanal dos homens-fera aqui e ali. O trabalho artesanal humano era muito diferente dos homens-fera. Os humanos eram muito ricos em materiais, então quando eles construíram as carruagens, eles iriam usar muitos pregos e partes metálicas. Mas a raça dos homens-fera não foram abençoados com recursos. Desde que eles estavam com falta de ferro, suas carruagens seriam feitas principalmente de madeira e usavam juntas de madeira para seus processos, usando a menor quantidade de metal possível. Um olho perspicaz seria capaz de dizer qual é qual. E pode-se ver que na carroceria desta carruagem tinha um monte de juntas de madeira do estilo feito por homens-fera presentes. Se alguém fosse informado, ele poderia ver que a carruagem era muito diferente das outras carruagens usadas por humanos. Ainda mais bizarro era a besta mágica puxando a carruagem, parecia muito com um boi, mas era muito diferente. O boi tinha enormes chifres nos lados de sua cabeça, cada um tinha aproximadamente 2 metros de comprimento. Quando o boi abaixava a cabeça, ocuparia cerca de 4 metros de largura na estrada. Além da madeira sacra brilhante, a carruagem também usou um monte de cobertores branco puro feita pelos homens-fera. Se alguém sentisse isso e tivesse experiência na pradaria, eles viriam que esse era o mesmo material usado nas tendas de alto nível. Um guerreiro estava dirigindo esta carruagem, ele usava uma roupa comum de guerreiro, e em suas costas tinha um machado. Ele estava dirigindo calmamente a carruagem pelas ruas. Seguindo atrás da carruagem tinha uma carruagem comum da raça cabeça de bovino. A carruagem era muito grande, era capaz de manter um monte de coisas. Um servo estava sentado dirigindo a carruagem. Os pedestres estavam frequentemente observando e inspecionando as carruagens. Eles se sentiram curiosos sobre a forma e aparência da carruagem. Mas desde que a carruagem parecia pertencer a uma pessoa de status, eles não ousaram incomodar o proprietário. O proprietário da carruagem era naturalmente Zhao Ai. Esta foi a carruagem alterada que originalmente pertenceu a Lindsay Becker. Devido a eles terem alguns bois raivosos do chifre grande envolvidos na fabricação da carruagem,
Então obviamente haveria alguns traços de trabalho artesanal dos homens-fera, e porque eles precisavam ficar aquecidos, os cobertores eram fortemente usados. Shui era o único que dirigia a carruagem. Ele basicamente tinha terminado de investigar as montanhas de ferro. Ele levou vários dias para explicar para Gren e os outros suas descobertas. Quando Zhao Ai notou que Shui não tinha nada para fazer na fortaleza, ele o fez dirigir a carruagem. Shui não se opôs. Ele agora estava muito convencido da habilidade de seu jovem mestre. Ele estava inclusive feliz em ser o motorista da carruagem. A carruagem atrás de Zhao Ai era dirigida por Bloquead. Bloquead e Roquead eram agora guerreiros do 6º nível e estavam prestes a chegar no 7º nível. O que eles mais precisavam era de experiência real. Então Zhao Ai os fez vir e dirigir a carruagem de suprimentos. Porque os dois pareciam exatamente iguais, Zhao Ai tinha feito um deles dirigir a carruagem enquanto o outro estaria dentro do espaço, alternando entre eles de vez em quando. Os dois também estavam contentes. Eles estavam dentro do espaço ou dentro da fortaleza da Montanha de Ferro. Eles não tinham nenhuma chance de sair. Eles ainda eram jovens, então este era um bom momento para aprendizado, mas eles não tiveram nenhuma oportunidade de fazer isso. Dentro da carruagem que Bloquear estava dirigindo tinham algumas commodities comuns, o suficiente para alguém usar durante uma longa viagem, o que fazia os pedestres ainda mais curiosos. Zhao Ai não começou sua viagem de carruagem para a cidade casa pelas Terras Negras, mas em vez disso, ele decidiu vir pela direção da pradaria. Isto era por causa das peculiaridades de sua carruagem, mas também para que seus suprimentos não trouxessem suspeitas de outras pessoas. Dentro da carruagem estavam Zhao Ai, Laura, Mego e Nier. A carruagem era mais espaçosa que a de Laura, mas os designs eram bem parecidos. Tinham portas na parte da frente e na parte de trás da carruagem, assim como janelas feitas de vidro. No meio tinha uma estante. Suspenso acima dela estava um forno mágico onde você pode usar magia ou carvão para ferver água. A parte superior da estante continha várias ferramentas enquanto a parte inferior tinha um freezer. Nos lados esquerdo e direito haviam duas fileiras atuando como assentos. Mesmo com estes itens, a carruagem ainda era muito espaçosa. Nas paredes da carruagem tinham grossos cobertores de lã cobrindo o chão. Embora o exterior estivesse nevando e frio, o interior da carruagem era tão quente quanto na primavera. Zhao Ai naturalmente não deixaria Shui Bloquead congelando do lado de fora. Ele entregou duas roupas apropriadas para o clima. Adicionalmente, ambos os assentos do motorista foram modificados para que os ventos frios não os atingissem diretamente. Em meio a tudo isso, a principal característica da carruagem era realmente o uso do vidro. No continente, o vidro poderia ser considerado um luxo de alto nível, mas agora eles eram usados na carruagem de Zhao Ai. Parecia que Zhao Ai manteve sua aparência até o final. Olhando para o lado de fora através da janela de vidro, Laura sorriu para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, você acha que as pessoas que virem a carruagem, pensariam que o proprietário seria um homem fera? Zhao Ai olhou para o cabelo tingido de Laura. Então ele sorriu fracamente. Eu acho que não. Eu não soube de nenhum homem fera que seja tão extravagante para usar janelas feitas de vidro. Laura apenas sorriu. Então ela disse: Então, como foi? Minha ideia foi boa? Meg olhou desajeitadamente para o cabelo dourado de Zhao Ai. Depois se virou para Laura e riu. Foi muito bom. Você deve saber que o jovem mestre também era um playboy antes lá na capital imperial. Desta vez, ninguém suspeitaria de sua identidade atual. Colocado em seu rosto estavam os óculos de cristal rosa, juntamente com seu cabelo dourado e suas sobrancelhas evidenciadas. Realmente parecia que ele era um jovem mestre nobre. Olhando para a aparência de Zhao Ai, Laura não conseguiu não rir, igual a quando ela viu Zhao Ai com essa aparência pela primeira vez. Ela ficou curiosa e perguntou a Meg: Meg, conte-me tudo sobre como o irmão Ai era quando estava na capital imperial. Ele realmente parecia e agia como um playboy? Meg sorriu. É claro, ele era ainda pior do que nos rumores. Você pode não saber, mas ele... Zhao Ai não pôde deixar de coçar sua cabeça e ter uma enxaqueca, mas ele não podia fazer nada. Essas coisas eram o que o ex-Adam fazia. E ele agora estava usando o corpo de Adam, então ele tinha que admitir essas coisas. Olhando para as garotas conversando, o humor de Zhao Ai se tornou bom. Repentinamente ele teve uma sensação de felicidade, que era muito quente, muito comovente.
O comboio de Zawai apareceu num local não muito longe da cidade-casa, portanto, antes do dia anoitecer, eles já tinham chegado do lado de fora da cidade-casa. Por eles não terem um distintivo de identificação, os guardas pararam seu comboio no portão. Mas Shui pegou o distintivo de um mago e entregou para os guardas da cidade para olhar. Os guardas permitiram que eles passassem. Magos no continente tinham o privilégio de entrar em uma cidade de graça. No entanto, os guardas da cidade ainda estavam curiosos sobre Zhao Ai. Embora o ducado de Purcell estivesse no continente, eles não estavam muito longe da pradaria. Ainda assim, essas pessoas não tinham visto um boi raivoso do chifre grande antes. Esses bois raivosos do chifre grande eram a besta parente da tribo do boi raivoso do chifre grande, então eles não eram vendidos. Assim as pessoas do continente naturalmente não os reconheceriam. Zhao Ai entrou na cidade e imediatamente atraiu a atenção das pessoas do lado de dentro. Eles não tinham visto um boi raivoso do chifre grande antes, assim eles direcionaram sua curiosidade para a carruagem de Zhao Ai. Zhao Ai não se importava, sua carruagem já havia parado na frente do maior hotel da cidade-casa. Olhando para a entrada de Zhao Ai, o atendente do hotel imediatamente pensou que Zhao Ai era uma pessoa influente. Ele imediatamente veio para a frente e cumprimentou pelo lado de fora a carruagem. O Hotel Shelley dá as boas-vindas para vocês, distintos clientes. Shui apenas olhou para o atendente. Então ele se levantou de seu assento e preparou as escadas escondidas abaixo da carruagem e disse: Jovem mestre, nós chegamos. A porta da carruagem se abriu. Então duas figuras saíram e ficaram em ambos os lados da escada. Zhao Ai saiu da carruagem segurando a mão de Laura e quando ele desceu as escadas, ele soltou a mão de Laura e segurou a mão de Mei. Ele então desceu lentamente as escadas, ignorando o atendente indo diretamente para dentro do hotel. O atendente não ficou ofendido. Ao invés disso, Zhao Ai pareceu muito maior em sua mente. Ele não conseguia lembrar de nenhuma pessoa como ele. Isto foi talvez devido à aura de Zhao Ai. O atendente apenas ficou ali curvado e não seguiu Zhao Ai para dentro do hotel. Shui se virou para o atendente e disse: Tome conta de nossas carruagens e das bestas mágicas. Se houver qualquer erro, eu não irei poupá-lo. O atendente imediatamente respondeu: O cliente pode ficar tranquilo. Nosso Hotel Shelley garantirá que não terá erros. Cliente, você pode apenas passá-los para mim. Shui assentiu. Ele então sinalizou para bloquear e entrou no hotel. Entrando no salão, haviam várias áreas de descanso em ambos os lados do salão. Zhao Ai estava apenas sentado lá enquanto Laura estava com a recepcionista do hotel discutindo alguma coisa. Viver em outro mundo. Capítulo 313. Shui estava naturalmente ciente da identidade de Laura. Então ele não ousou fazer com que Laura fizesse esse tipo de coisa. Ele imediatamente se aproximou da recepcionista e assumiu a tarefa de arranjar seus quartos. Laura viu Shui chegando. Ela não hesitou em tê-lo lidando com suas coisas. Ela disse a ele: Prepare o melhor quarto para o jovem mestre. Você e o bloqueado também devem ficar em quartos de alto nível. O jovem mestre disse que seus servos não deveriam ser desprezados. Shui entendeu as palavras de Laura. Zhao Ai não queria tratá-los injustamente, portanto, ele apenas fez essa desculpa. Shui imediatamente assentiu e não disse nada. Em pouco tempo, as duas acomodações foram preparadas. Neste momento, o atendente que foi encarregado da tarefa de cuidar da carruagem de Zhao Ai voltou. Shui lhe entregou uma moeda de prata como uma gorjeta, então o mandou embora. Zhao Ai levou Laura e os outros para a acomodação preparada pelo hotel. A acomodação tinha 3 quartos, uma sala de estar, bem como uma sala de jantar. Certamente era uma das melhores acomodações do hotel. Zhao Ai agia como se ele fosse apenas um jovem mestre nobre comum no percurso. Ele apenas ficou dentro do local, deixando que Laura cuidasse de tudo. Quando chegou a hora de comer, a comida foi apenas entregue, assim como o pedido de uma garrafa cara de vinho, não muito diferente de qualquer outro jovem mestre nobre. Não muito tempo depois de Zhao Ai ter chegado no hotel, um servo estava correndo rapidamente para a mansão do Grão-Duque e indo em direção para o pátio dos fundos. Este pátio tinha um nome muito elegante, era chamado de Pátio das Orquídeas. Isso porque era cheio de orquídeas antes, por isso havia adquirido sua fama. Mas agora, embora o lugar seja chamado de Pátio das Orquídeas, não tinha mais nenhuma única orquídea. No lugar das orquídeas, havia um monte de flores primavera vermelha.
As flores primavera vermelhas eram muito bonitas, as flores eram vermelhas, mas a temporada de floração era curta. Além disso, mesmo que essas flores fossem extremamente atraentes, alguns nobres viam essa cor como inculto. Por causa disso, raramente haviam casos de nobres que plantariam essas flores. Apesar disso, havia alguém dentro da mansão do Grão-Duque que gostava dessa flor. Então atualmente, o pátio das orquídeas estava cheio com essas flores, a ponto de arrancar todas as orquídeas originais do pátio. Embora os habitantes da mansão pensassem que isso fosse uma pena, ninguém ousou expressar seus pensamentos. Isso porque a pessoa que vivia nesse pátio era a filha do Grão-Duque, Ruin Purcell, anteriormente noiva de Adam, que mais tarde rompeu o noivado. Antes, Ruin tinha uma enorme influência dentro da mansão do Grão-Duque. Naturalmente não era por causa do Grão-Duque Evan. Desde que Evan não tinha nenhum poder no passado, Ruin não gostou muito dele. Mesmo que ele fosse seu pai, ela sempre respondeu Evan com comentários sarcásticos. Ela não dava a Evan qualquer face. Naquela época, Ruin dependia de seu avô, um velho ancião da família de Evan. Seu avô era um fiel defensor do grande ancião César, portanto ela era muito amada pela família. Isso fez Ruin desenvolver uma atitude muito arrogante. Ela se tornou alguém cujos olhos estavam acima da cabeça. Foi por causa dessa arrogância que, quando Ruin soube que a família Buda tinha perdido seu poder, ela imediatamente quis renunciar ao noivado. Seu avô apoiava isso, e o grande ancião também, embora ele não tenha expressado isso exteriormente por causa de razões nobres de honra. Ele ainda pressionou a família Buda. Mas eles não imaginaram que a família Buda iria tomar a iniciativa e renunciaria ao noivado por conta própria. Mas foi nesse ponto que a situação começou a descer colina abaixo. O grande ancião perdeu seu poder, então naturalmente o avô de Ruin também perdeu o seu poder. Sem poder, ele apenas se tornou um ancião inútil, com uma ausência de responsabilidade e poder. Enquanto isso estava acontecendo, a influência e o poder de Evan foram na direção oposta. Evan de repente tomou o controle de todo o ducado de Purcell e, com a ajuda de Laura, fez um monte de dinheiro. E então quando Laura conseguiu provocar o Rei do Sul, todas as lojas e Gambana foram entregues para ele, fazendo o poder e a influência da família Purcell ainda mais abundante. Agora, o status de Evan como um grão-duque era inabalável. Ruin estava muito arrependida, mas de nada adiantou. Sua atitude anterior em direção a Evan foi muito terrível. Em adição às suas ações em relação à família Buda, era impossível para Evan perdoá-la. Contudo, ela ainda era filha de Evan. Embora Evan não gostasse dela, ele ainda mantinha suas necessidades, como comida e roupas adequadas para uma jovem senhora. Mas todo mundo na mansão do Grão-Duque estavam perfeitamente ciente de que o status de Ruin na mansão não era tão bom quanto antes. Apesar de tudo isso, a personalidade arrogante de Ruin não poderia apenas ser apagada. Juntamente com seu estado insatisfatório, os servos da casa se tornaram seus sacos de pancada. Não importa se o que o servo fez era certo ou errado, ela ainda iria repreendê-los. Mais importante, Ruin não era uma senhora de confiança. Ela tinha muitos escândalos com vários jovens mestres dentro da cidade-casa, o que lhe deu muita infâmia. O grão-duque Evan inicialmente não queria se meter com ela, mas agora que ela estava afetando a reputação da família inteira, ele não poderia mais ignorá-la. Então Evan enviou avisos aos jovens mestres para fugir de Ruin. Ao mesmo tempo, ele tinha preparado Ruin para viajar em direção à capital do Império Rosen, a cidade Carson, para estudar. Por causa do decreto de seu pai, Ruin estava muito frustrada nos últimos dias. Ela não queria deixar o ducado de Purcell. No ducado, ela era uma princesa. Embora ela não estivesse em boas regalias, ela ainda tinha seu status de jovem senhora. Aqui, se ela quisesse vento, o vento viria. Se ela quisesse chuva, a chuva cairia. Mas se ela fosse para o Império Rosen, tudo seria diferente. O que era o Império Rosen? Era a nação humana mais poderosa do continente. Quem dirá uma senhora do Ducado de Purcell, mesmo que a princesa do Império Aksu fosse para lá, ela seria uma ninguém, para não mencionar uma simples jovem senhora do Ducado de Purcell. Por ela estar frustrada, ela ordenou seu servo para lhe encontrar algumas coisas interessantes para fazê-la se sentir melhor. Caso contrário, ela teria que dar uma boa surra em seus servos. Agora todos os servos da mansão estavam com medo dela. O temperamento dessa jovem senhora era muito curto. De vez em quando ela chicotearia um servo.
O que fez os servos mais angustiados era o fato de que essa jovem senhora cresceu dentro do ducado. Haviam muitas poucas coisas interessantes que ela não havia visto aqui. E enquanto esses servos estavam preocupados, o comboio de Zawai de repente chegou na cidade-casa, o que causou uma grande agitação. Eles nunca viram um boi raivoso do chifre grande antes. Então o servo imediatamente correu para a mansão do grão-duque para dizer a Ruin essa informação. Ruin estava verdadeiramente entediado ultimamente, já que em 2 dias ela deixaria o ducado de Purcell. Essa frustração fez ela gritar alto: alguém veio aqui? Gil ainda não chegou? Se ele ainda não chegou, melhor não deixar que ele volte. Neste momento, um som excitado veio do lado de fora. Jovem senhora, uma coisa interessante chegou na cidade. Ruin congelou por um momento, então disse: entre. A porta foi aberta. Gil entrou pela porta. Ele tinha um longo nariz com pequenas aberturas. Seu corpo não era muito alto. Ele era o servo pessoal de Ruin, um filho de um escravo da família Purcell. Assim ele não podia trair a família. Ao mesmo tempo, ele também era um eunuco. Caso contrário, Ivan não o deixaria se tornar o servo de Ruin. Gil imediatamente entrou na sala e se ajoelhou ao lado de Ruin. Jovem senhora, eu tenho um assunto interessante para lhe dizer. Bastante divertida com Gil, Ruin disse: o que? Que coisa interessante essa jovem senhora não viu dentro da cidade-casa. Se você ousar me enganar, é melhor você tomar cuidado com sua pele. Gil apenas sorriu e disse: eu não ousaria, jovem senhora. Desta vez, realmente é uma coisa interessante. Acabou de chegar de fora da cidade, uma carruagem. A carruagem era feita de madeira sacra brilhante. A pessoa dentro parecia ser alguém de status significativo. Sem mesmo ouvir todas as palavras de Gil, Ruin pegou um chicote dourado de sua mesa e bateu no ombro de Gil enquanto ela repreendia. Carruagem de madeira sacra brilhante, a nossa família também tem uma. E que tipo de pessoa com status significativo essa jovem senhora não viu? Então, essa é a coisa interessante que você gostaria de dizer? Se for, então você talvez queira provar o meu chicote. Gil rapidamente respondeu: jovem senhora, esse aqui não enganou você. A coisa interessante não é a carruagem nem a pessoa, mas é a besta mágica puxando a carruagem. Não era um cavalo, mas um touro. Parecia com um boi, mas com 2 chifres enormes, cada um com cerca de 2 metros de comprimento e 1,5 metro de largura. Este aqui não viu nenhum tipo de boi assim antes. Ruin estava prestes a levantar o chicote, mas depois de ouvir o que Gil disse, ela ficou surpresa. Então ela baixou seu chicote e olhou para Gil. Você realmente não está me enganando? Existe realmente um boi com chifres tão grandes? Eu não acho que você possa encontrar algo que seja interessante. Que absurdo. Gil acrescentou: jovem senhora, eu realmente não enganei você. O que eu disse é realmente real. Atualmente está na parte de trás do Hotel Shelley. Eu vi com meus próprios olhos. Os chifres eram deste tamanho. Ele disse enquanto gesticulava com as mãos o tamanho dos chifres. Desta vez, Ruin realmente estava interessada. Verdadeiramente, ela não acreditava que Gil mentiria para ela. Então ele imediatamente disse: sério? Você não está mentindo? Gil assentiu de novo e de novo. Mesmo se eu tivesse coragem extra hoje, eu ainda não ousaria enganar a jovem senhora. Ruin assentiu. Prepare a carruagem, eu quero ir para o Hotel Shelley dar uma olhada. Se não tiver um boi como o que você me disse, você está acabado. Ela se levantou enquanto falava. De pé na frente da porta estavam 2 servas. Elas não sofriam nem um pouco do sofrimento feito pelo chicote de Ruin, por isso elas tremeriam sempre que Ruin se aproximava delas. Gil também seguiu Ruin. Sua aparência parecia ser de calma, mas de fato, seu ombro estava dolorido. Seu ombro ainda estava queimando por causa da chicotada, mas ele não podia fazer Ruin ver sua dor. Então, ele só pôde segui-la com um pequeno sorriso. Os 3 servos imediatamente deixaram o pátio das orquídeas. Gil imediatamente foi encarregado por Ruin para preparar a carruagem. Ruin ainda estava segurando seu chicote dourado. Esse chicote também era o instrumento especial de Ruin. Ruin era uma maga, então era lógico que ela teria um cajado mágico, mas ela não gostava de cajados, então ela pegou um chicote. Mas seu chicote era muito desagradável aos olhos, fazendo dela uma piada dentro do ducado de Purcell.
Queen entrou numa carruagem majestosa puxada por um cavalo de fogo e se dirigiu para o Hotel Shelley. As duas servas estavam sentadas com ela dentro da carruagem, enquanto Gil se tornou o motorista. Eles não precisavam de guardas, já que a carruagem estava ostentando a insígnia da família Purcell, e ninguém se atrevia a tocar neles dentro do Ducado de Purcell. O cavalo rapidamente se moveu para o hotel. Com relação ao hotel, Gil estava muito familiarizado com isso. Não só era popular dentro do ducado, mas também em todo o continente. O hotel era de propriedade da família Shelley, que eram os proprietários das maiores cadeias de hotéis em todo o continente. A família Shelley também era conhecida como a família Serpente, por causa de sua insígnia sendo serpentes enroladas. Eles haviam estado no negócio de hotéis há aproximadamente um milênio. Seus nomes representavam os hotéis de alto nível no continente. Quase todas as grandes cidades teriam o seu próprio Hotel Shelley. Além de fornecer alojamento e jantar, o hotel também aceitou missões mercenárias, grandes missões mercenárias que não podem ser tratados por pequenos grupos de mercenários. Queen também tinha ido jantar naquele hotel antes, então Gil estava familiarizado com este lugar. Eles rapidamente chegaram na porta da frente do hotel. O atendente notou a carruagem de Ruin, e depois de ver Ruin chegar, ele imediatamente a recebeu do lado de fora da carruagem. Este aqui dá as boas-vindas à jovem senhora. Ruin caminhou para fora da carruagem, depois olhou para o atendente e perguntou: Willen, eu ouvi dizer que tinha uma estranha besta mágica que chegou ao seu hotel. Isso é verdade? Quando Willen ouviu o que Ruin disse, ele imediatamente entendeu por que ela veio. Willen sabia que essa jovem senhora era uma tirana dentro da cidade-casa, por isso ele não ousou ofendê-la. Ele imediatamente respondeu com um tom respeitoso: Jovem senhora, realmente chegou tal besta mágica. Os chifres são enormes. Eu nunca vi bois com os chifres tão grandes quanto esses. Ruin respondeu, rapidamente: leve-me para dar uma olhada. Quando ela disse isso, ela saiu da carruagem e caminhou para o hotel. Willen, Gil e as outras duas servas a seguiram imediatamente. Queen também estava muito familiarizada com o hotel. Ela não apenas jantou aqui, mas também teve reuniões com suas amigas. Ela também veio aqui para fazer outras coisas. Então o Hotel Shelley tinha estado muito familiarizado com essa jovem senhora. Mas desde que o hotel tinha uma regra para não divulgar as questões dos hóspedes, muitas pessoas não ficaram sabendo. Por causa disso, Queen também estava muito familiarizada com as portas dos fundos do hotel. Você tinha que passar pelo saguão e depois caminhar para a porta dos fundos para ir para a área traseira do hotel. Na parte de trás do hotel não tinha um único estábulo. Era dividido em pequenos pátios. Eles estavam lá para os nobres que não queriam ser incomodados, então o hotel lhes daria os pátios. E o local onde o hotel colocaria as bestas mágicas seria mais na parte traseira. Tinham pessoas que eram especializadas em cuidar da carruagem do hóspede e da besta mágica. Bestas mágicas carnívoras e herbívoras também eram separadas. Viver em outro mundo. Capítulo 314. Ruin estava do lado de fora do curral do boi raivoso do chifre grande. O boi raivoso do chifre grande parecia muito despreocupado enquanto pastava vagarosamente. Esses bois raivosos dos chifres grandes eram bestas mágicas dóceis. Mesmo sobre o olhar de Ruin, eles nem sequer respondiam. Iriam apenas ocasionalmente bater suas orelhas. Depois de olhar para os chifres enormes do boi, Ruin ficou sem fala por um tempo. Então, seus olhos se iluminaram. Ela caminhou em direção ao boi e estendeu sua mão na direção dos chifres. Esse movimento assustou Gil e Willen. Embora o boi parecesse muito dócil, o modo como ele foi criado era desconhecido. Os dois rapidamente se moveram para pará-la, mas eles estavam um passo atrasado demais. Queen já tinha passado a mão pelos chifres do boi raivoso do chifre grande. Apesar disso, o boi raivoso do chifre grande não fez nada, como se nada tivesse acontecido. Ele apenas ficou lá parado, mastigando tranquilamente sua forragem. Vendo sua resposta, Gil e Willen soltaram um suspiro de alívio. Os dois também estavam muito curiosos sobre essa besta mágica. Eles não puderam se conter e também passaram suas mãos nos chifres do boi. O boi raivoso do chifre grande não teve nenhuma reação ao todo. Mesmo que ele estivesse cercado por várias pessoas, ele apenas comeria sua forragem calmamente. Quanto mais Ruin olhou para o dócil boi raivoso do chifre grande, mais ela gostou. Ela se virou para Willen e perguntou: Willen, quem é o proprietário desse boi? Diga-me, eu quero comprá-lo.
William sorriu amargamente. Jovem senhora, você conhece sobre as regras do hotel. Nós não podemos apenas revelar a identidade do nosso hóspede. Além disso, pelo que eu poderia dizer daquele hóspede, muito improvável que ele venda este boi. William bufou. Me dizer isso é inútil. Eu não perguntei para você a identidade do hóspede. Apenas me diga onde o hóspede está hospedado e está ótimo. Eu cuidarei do resto. William sorriu amargamente por um momento. Ele sabia que essa senhora estava irritada. Esta senhora era uma pessoa muito problemática. Mas como ela mesmo disse, seu hotel não pode revelar informações sobre o hóspede. Mas se alguma pessoa quiser visitar um hóspede, o hotel poderia responder. William disse para Rui o número do quarto de Zawai. Rui entendeu que esse era uma das melhores acomodações do hotel. Sem contar os pátios da parte de trás, este quarto seria o melhor. No entanto, ela também estava aliviada. Embora Rui fosse bastante indisciplinada, ela não era uma idiota. Em sua mente, a identidade de Zawai não era muito alta. De outro modo, ele teria alugado um dos pátios da parte de trás. Realmente, sua ideia estava correta. A identidade de Zawai era de fato normal. Desde que ele não pode usar o status de sua família, Buda e Laura não pode revelar sua identidade. Eles não tinham o status de um nobre. Apenas com a identidade de Zawai como mago, os outros nobres não pagariam atenção para eles. Jim entendeu mais a jovem senhora do que William. Então ele não obstruiu Rui. Rui continuou a caminhar em direção ao hotel. O hotel foi dividido em 6 andares. O 6º andar continha os melhores quartos. O 5º andar era um nível inferior. O 4º andar seria ainda mais pior. O 3º andar era o salão de jantar. O 2º andar tinha salas de conferência e salas de lazer e o térreo continha a recepção e os quartos básicos. O quarto de Zawa estava no 6º andar, mas Shui e Bloquead ficaram no 5º andar. Embora o status de Shui no lado de fora fosse maior do que o de Bloquead, ele sabia que para Zawai, ele não era mais importante do que Bloquead e Roquead. Bloquead e Roquead cresceram junto com Zawai desde quando eles eram pequenos, e eles estavam prontos para sacrificar suas vidas por Zawai a qualquer momento. Zawai considerou os dois como seus próprios irmãos, então mesmo que Shui agisse como se ele fosse mais importante que Bloquead à frente da equipe do hotel, ele não agiu muito alto quando eles entraram no quarto. Zawai não lhes deu ordens. Eles apenas queriam olhar para a situação na cidade-casa, enquanto eles estavam de passagem indo em direção para o território Ixa. Eles não queriam ficar aqui por muito tempo, portanto, eles mantiveram um perfil baixo. Entretanto, embora Zawai quisesse manter o perfil baixo, tinham algumas pessoas que não queriam que ele mantivesse seu perfil baixo. Era apenas como o que outras pessoas dizem, mesmo se ficasse em casa, a calamidade ainda viria. Esta foi a situação atual de Zawai. Laura também não fez nada, ela apenas olhou para as pessoas ocupadas do lado de fora pela janela. Para ser honesto, estar em um lugar alto enquanto olhava para o cenário do lado de fora daria um sentimento muito bom. Zawai estava segurando uma taça de vinho tinto enquanto Laura estava ao lado dele. Eles estavam olhando para as pessoas abaixo nas ruas da cidade-casa pela janela. De repente, Zawai disse, um dia, eu quero construir um prédio alto dentro da fortaleza da Montanha de Ferro, para que nós possamos ver toda a paisagem das Terras Negras. Laura sorriu. Nós precisaremos construir um prédio alto. Ei! Quando ela disse isso, uma batida foi ouvida. Laura imediatamente colocou o véu. Então a voz doce e delicada de Nier foi ouvida. Sim. A voz de Shui respondeu, jovem mestre, um atendente do hotel acabou de vir me ver. Parece que tem alguém que quer visitá-lo. Vendo que era Shui, Nier abriu a porta para deixá-lo entrar. Quando Shui entrou no quarto, Zawai olhou para ele enquanto segurava sua taça de vinho. Me visitar. Com a minha identidade, não deveria ter ninguém que me conheça na cidade-casa, certo? Porque as pessoas iriam querer me ver. Shui olhou para Laura e os outros. Então com uma expressão estranha, ele respondeu, a identidade da pessoa que quer visitar o jovem mestre é bastante especial. É a jovem senhora do Ducado de Purcell, Rui Purcell. Ouvindo Shui mencionar esse nome, Zawai e os outros ficaram chocados. Essas pessoas sabiam sobre a identidade verdadeira de Zawai, então eles naturalmente saberiam do conflito de Zawai e Rui Purcell. Eles não pensaram que Rui pagaria uma visita desta vez. Zawai franziu a testa. Ela quer me visitar. O que o atendente do hotel disse? Shui respondeu,
O atendente disse que a jovem senhora Ruin estaria esperando por você no salão de jantar do terceiro andar. Devido ao nome que nós registramos desta vez foi Wallace, ninguém sabe de nossa identidade. O atendente do hotel acabou de me dizer que a jovem senhora Ruin queria ver o Sr. Wallace. Desta vez, Zhao usou o nome de Wallace. Wallace conhecia pessoalmente algumas pessoas no continente. Então, quando aconteceu de Zhao precisar de um nome, ele usou o de Wallace. Zhao assentiu, parece que ela não sabe minha identidade. Então o que ela quer para vir me ver? Laura sorriu. Por quê? Você não quer ver sua ex-noiva? Ela é a mulher mais linda da cidade de casa e também é muito famosa, além dela gostar de pessoas com status notável. Com a aparência atual do irmão Ai, ela definitivamente irá gostar de você. Meg e os outros riram. Com a aparência atual de Zhao Ai, ele realmente parecia como uma pessoa notável. Zhao Ai não pode deixar de dar um sorriso forçado. Ele virou sua cabeça e disse: bem, vamos parar de falar sobre isso. A princesa do Ducado de Purcell está esperando por nós. Não aceitar o convite dela não seria bom para nós. Eu também quero ver o que a jovem senhora Ruin realmente quer. Com isso, o grupo começou a descer as escadas. Bloquear estava esperando por Zhao embaixo. Quando ele viu Zhao sair, ele imediatamente o seguiu. Juntos, o grupo foi em direção ao salão de jantar do terceiro andar. O salão de jantar do terceiro andar do Hotel Shelley era aberto para o exterior. Além disso, o Shefak era muito capaz. Ele era muito famoso dentro da cidade casa. Se alguém com alto status na cidade casa quisesse tratar alguém, eles definitivamente os levariam para o Hotel Shelley. Neste momento, tinham muitas pessoas dentro do salão de jantar comendo. Essas pessoas eram as mais ilustres e influentes na cidade casa. Alguns eram residentes do hotel, cuja identidade não era simples. De fato, se você ficar no Hotel Shelley, seu status não seria comum. Pelo menos seria um empresário, caso contrário, os preços do hotel fariam sua carteira chorar. Queen já tinha entrado no salão de jantar há algum tempo. Todos que a conheciam no salão de jantar lhe deram uma saudação. Todos eles sabiam que Ruin queria ser o centro das atenções, então eles ficariam felizes em cooperar. Ruin estava sentada lá bebendo. Seu chicote dourado estava na mesa. Gil e suas criadas estavam atrás dela. Ao mesmo tempo, os clientes do salão de jantar estavam prestando atenção nela. Eles não sabiam quem Ruin iria encontrar hoje. Os casos românticos de Ruin eram bastante conhecidas dentro da cidade casa. Isso incluía o fato de que ela queria romper seu noivado com a família Buda, o que fez a família Purcell pressionar os Budas a romperem o noivado. Apesar disso, muitas pessoas acreditavam que a única razão pela qual a família Buda rompeu o noivado por eles mesmos era por causa dos casos românticos de Ruin. A vida de um aristocrata algumas vezes era muito chata, e eles também queriam procurar por algum entretenimento. Então, essas questões românticas se tornaram o tópico mais popular entre os nobres. Nesse momento, um grupo apareceu na entrada do salão de jantar. Esses nobres olharam para o grupo e seus olhos ficaram brilhantes. O que fez seus olhos brilharem foram Laura e as outras duas mulheres. Esses nobres eram especialistas em arrancar uma flor. Eles não precisavam olhar para o rosto de uma mulher para determinar se elas eram atraentes ou não. Eles só precisavam ver o corpo dessas mulheres para determinar suas aparências. Sem dúvida, Laura e as outras duas mulheres eram belezas raras. Mais importante, quando eles viram a estatura de Laura e das outras, eles souberam que elas eram garotas solteiras. Esse fato fez seus olhos brilharem. A outra pessoa que pegou a atenção de seus olhos foi Zhao Ai. Zhao Ai usava um manto discreto e elegante. Seus óculos e bigode mostraram seu estilo. Essas pessoas poderiam ver que a idade de Zhao Ai não era nem jovem nem velho, mas ainda aconteceu de ele usar um bigode emparelhado com seus óculos cor-de-rosa. Isso mostrou seu status. Eles sentiram que a identidade de Zhao Ai não era simples, e que ele era alguém com um antecedente notável. As pessoas dentro do salão de jantar sabiam que Ruin gostava de pessoas notáveis. Aqueles que estavam com ela, segundo os rumores, tinham antecedentes notáveis. Ruin gostava de estar associada com aqueles tipos de pessoas. Agora, aqueles dentro do salão de jantar entenderam quem Ruin estava esperando. Ruin certamente estava esperando por esse cavalheiro usando óculos com um olhar arrogante no rosto. Mas eles não tinham objeção para o estilo de Zhao Ai. Eles estavam apenas esperando para ver um show.
Queen também viu Zhao Ai, mas ela não expressou nada. Embora o estilo da moda de Zhao Ai fosse bom, e seu temperamento fosse algo que ela gostou, Zhao Ai tinha uma desvantagem: ele não era bonito o suficiente. Queen apenas deu a ele uma olhada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.